Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum, para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Nesse dia, então, que nós lemos o Evangelista São Mateus, no capítulo 18, versículos do 1 ao 5, o versículo 10 e versículos do 12 ao 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta terça-feira, nós somos convidados a meditar sobre esta pergunta que fazem os discípulos a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E a resposta de Jesus ela é bastante clara para os discípulos, bastante clara também para nós, porque o ser maior no reino dos céus não é um nível de grandeza, mas é a capacidade de servir, é a capacidade de ouvir a palavra de Deus que nos fará maiores no reino. E Jesus exemplifica isso tomando a criança e colocando no meio deles e dizendo que eles precisam converter-se e tornar-se como crianças. Esse exemplo de Jesus, ele, como dizia, é bastante claro para os discípulos, porque na mentalidade judaica da época, a criança era considerada um ser insignificante. Inclusive, muitas vezes era relacionada entre os bens que um pai possuía. A criança ia começar a ter valor quando chegasse na idade adulta, por volta dos 12 anos. Então Jesus vem justamente convidar-nos a olhar para alguém que era considerado insignificante na sua época e nos coloca esta pessoa como exemplo de como deve ser a nossa vida para que possamos então ser o maior no reino dos céus. Ou seja, vem nos recordar sempre a necessidade da vivência da humildade em nosso meio. Não procurarmos os primeiros lugares, não procurarmos os lugares de destaque, mas sim nos colocarmos a serviço de todos, inclusive e principalmente daqueles que são considerados os mais insignificantes, daqueles que são considerados os menores. Porque, como diz o próprio Cristo, o Pai não quer que se perca nenhum desses pequeninos. É claro, aqui vemos esse contexto das 99 ovelhas, se uma se perde, o patrão fica alegre por ter encontrado aquela ovelha, mais do que pelas 99 que não se perderam. Em outra ocasião, Jesus vai dizer, mais do que pelas 99 que não precisam de conversão. Ou seja, Jesus vem nos recordar mais uma vez que o ser cristão não é formarmos uma elite religiosa, mas é darmos o exemplo de vida de fé. E ao darmos o exemplo de vida de fé, claro, somos convidados também a acolher tanto os nossos irmãos e irmãs perdidos, que buscam encontrar o seu pastor, que buscam encontrar Jesus Cristo na sua vida. E assim nós somos convidados a acolher esses pequeninos que procuram ir ao encontro do Senhor. Então poderíamos dizer que o Evangelho de hoje ele nos faz dois ensinamentos. Primeiro, a necessidade da vivência da humildade, a nos fazermos como crianças, que naquela época eram consideradas insignificantes. Depois, também, a vivência da acolhida,
porque o Pai não quer que se perca nenhum dos seus pequeninos, ou seja, quer que toda a humanidade possa ir ao encontro do seu reino. É claro que, para que isso aconteça, passa-se necessariamente pela resposta pessoal de cada um de nós, porque Deus não nos obriga a servi-lo e a segui-lo, mas somos nós que nos decidimos por seguir a Deus, por seguir a Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Mas no coração do Pai está que nenhum dos seus filhos se perca, mas que todos possam habitar no seu reino, e nós somos convidados então a acolher aqueles que vêm ao encontro de Deus, que vêm ao encontro de Cristo, assim conduzindo-os para junto do reino dos céus. E do mesmo modo que esse pastor se alegra por esta ovelha perdida que retorna para casa, nós também deveríamos nos alegrar cada vez que um irmão nosso decide retornar mais uma vez para junto de Deus, decide retornar mais uma vez para junto da Igreja. Façamos nossa oração para esse dia. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.